A paz do Senhor, galera, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais uma gravação das nossas lições do segundo trimestre e hoje nós vamos ministrar a lição de número 2, ok? Para você que é amante da EBD e para você que pela primeira vez está assistindo o nosso ensino, o nosso programa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos, louco, mas é claro, por Jesus. Então você que está pela primeira vez assistindo esse programa, né, do evangelista Celso Godoy, eu te peço que você se inscreva em nosso canal, tá? E assim você estará nos ajudando, o engajamento, né, do nosso canal no YouTube, e ele vai então propagar com mais velocidade e a palavra de Deus vai alcançar mais corações e assim estaremos evangelizando e ganhando alma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e de inscrever-se no canal. Para você que ainda, né, ou para você que é o nosso seguidor já há muito tempo, então dá o seu joinha, compartilhe os vídeos e também, né, faça o seu comentário para a glória de Deus. Vocês são bem-vindos ao nosso canal, tá? É um prazer poder estar com vocês aqui durante 30 ou 40 minutos, certo? Transmitindo e ensinando a palavra de Deus. E o nosso ensino hoje, certo? A nossa ministração é a lição de número 12, como eu já antecipei, ok? É uma lição promissora que vai falar sobre um novo nascimento. Você vai aprender hoje o que é um novo nascimento. Então, já de começo, eu quero trazer algo sobre o novo nascimento que é importante, que é imprescindível para nós, ok? Nascer de novo, certo? Uma proposta tão impossível como tentadora, né? Quem não queria nascer de novo, ok? Quem não gostaria de nascer de novo, recomeçar de novo, né? Começar do zero, apagar os erros do passado, voltar, né? Olha só, irmão, que coisa, voltar para a barriga da sua mãe e deixar todos os traumas para trás e começar uma nova vida. Quem não gostaria de nascer de novo, né? Voltar atrás, voltar no tempo, tomar outras decisões, tomar outros caminhos, apagar os erros e os traumas. Quem nunca quis nascer de novo, começar de novo, recomeçar, né? Outra vez, nascer de novo é uma proposta tão impossível, mas quão tentadora é essa proposta que levou a Nicodemos a perguntar para Jesus: como é isto? Um homem velho tornará voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus então explica: olha, nascer da carne não, mas nascer do alto, ok? Nascer da carne não, mas nascer do Espírito Santo de Deus. Nascer de baixo não, mas nascer de cima. Isso é possível, que é uma nova vida, chamada a doutrina da regeneração. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, meus queridos, a respeito desse novo nascimento. Nós temos o tanque batismal. E no tanque batismal tem dois simbolismos, ok? Sepultura e ventre. Isso simboliza o tanque batismal, ok? E o pastor que batiza tem duas funções: parteiro e coveiro. Quando ele emerge, que ele mergulha, o cristão, a pessoa que converteu na água, ela está sendo sepultada para o mundo. E quando o pastor puxa, ressurge a pessoa, ela está nascendo para Cristo, vai ter uma nova vida para Cristo, está nascendo para a vida cristã. E por isso o tanque batismal, ele tem esses dois simbolismos, e o pastor tem essas duas funções:
E veja bem, meus queridos, que comparação linda. No tanque tem água, certo? No tanque tem água. E também no ventre tem água, ok? Então é uma comparação muito interessante, porque a água no tanque e a água no ventre, tá? E existe, né, o pai e a mãe, que é responsável, é quem gera o filho. Quem é o pai aqui? É o Espírito Santo de Deus. Quem é a mãe? É a palavra. É a palavra que gera em nós, ok? E o Espírito Santo, então, nos concebe, dando nova vida. Então, essa é a chamada doutrina da regeneração. Só para título de introdução, para você compreender que é possível nascer de novo, tá? Não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Não nascer de baixo, mas nascer do alto, tá? Do poder de Deus. E ter uma nova vida com Cristo, como eu falei sobre o tanque batismal, ok? Esse novo nascimento que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que passou de velho? Né? Por quê? Porque você vai ter uma nova mentalidade, um novo pensamento. Os pensamentos maus, eles passaram. Agora você vai ter pensamentos bons. Os sentimentos ruins, de ódio, de rancor, foram jogados no esquecimento. E agora você vai ter um sentimento de amor, de paz, de longanimidade, de bondade, que são os novos, né? O nove fruto do Espírito Santo de Deus, ok? O terceiro lugar, as atitudes. Você era uma pessoa violenta, agora você vai ser uma pessoa mansa, certo? Uma pessoa que vai ajudar o próximo. Então, isso é o novo nascimento. É ser uma nova criatura. É a doutrina da regeneração. Então, dito isso, nós agora vamos ao que nos interessa, a lição de número 2, só para título de introdução. Então, a lição de número 2, ela é de suma importância, tem pérolas, né, preciosas para nós nessa lição, ok? Então, vem comigo e fica até o final, porque você vai ser, com certeza, abençoado, tá? Para a glória de Deus. Lição, como nós temos lição de número 2, ok? Que nós vamos ministrar hoje, essa lição abençoada, cujo título é o Novo Nascimento, tá? A Bíblia denomina o Novo Nascimento a obra da regeneração produzida pelo Espírito Santo. A conversa entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, que era Nicodemos, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração, tá? Essa doutrina faz parte da soteriologia, né? Da salvação. Então, ela nos revela, né? Esse texto nos revela a doutrina, né, da regeneração. E essa obra pode ser também designada como transformação de vida de dentro para fora, ou seja, um nascimento espiritual ou recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Como diz, é um novo nascimento. É nascer do alto, é nascer de cima, tá? E esse novo nascimento está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa lição será ministrada na sua igreja no dia 13 de abril de 2025, tá? E se você ficar conosco até o final, você que é professor vai adquirir muito subsídio e você que é aluno vai tirar nota 10 nesse dia, né, que será ministrado essa lição abençoada. O textual da nossa lição está em João capítulo 3 e verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí. Aquele que não nascer de novo, nascer do Espírito e da Palavra,
não pode ver o reino de Deus, porque tem que haver mudança, tá? Tem que haver uma nova vida, como eu já expliquei na introdução. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador, tá? Então, esse é o novo nascimento, é dar meia volta. Você está no caminho largo da perdição, você aceita Jesus e dá meia volta, né? 90 graus, e volta para trás e toma o caminho estreito. Renúncia, né, do pecado, certo? Vida de novidade diante de Deus, de santidade. Você era uma pessoa que bebia, já não bebe mais. Você prostituía, já não prostitui mais. Você ia para a balada, você já não vai mais, já vai para a igreja. Então as pessoas vão ver essa nova criatura, essa transformação de vida, porque é um novo nascimento. Você nasceu agora, certo? Espiritualmente você estava morto, agora você ressuscita e se torna uma nova criatura para a vida com Cristo. E todos vão ver a diferença desse novo nascimento na sua vida. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, verso 1 ao 9 e o verso 16, ok? Então vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou que significa mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus... Aí Jesus explica para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você olhar o contexto, às vezes nós pegamos só esse versículo, mas no contexto anterior, Jesus fala de Moisés, do povo que rebeliou contra Deus no deserto, e Deus enviou serpentes abravadoras, serpentes venenosas para picar o povo, ok? E o povo começou a morrer. Então eles foram a Moisés e clamaram para que Moisés orasse e tirasse aquela praga do meio do povo, porque eles tinham pecado contra Deus e contra Moisés. Eles chegaram a blasfemar, dizendo que Deus tirou eles do Egito e levou para o deserto para comer aquela comida fastiosa. Começaram a murmurar, certo? Quando eles começaram a murmurar e dizer assim: olha, Moisés, não tinha sepulcro no Egito, não tinha lá pepinos, não era melhor lá? Agora Deus nos traz a esse lugar para morrer de fome e de sede. E Deus irou contra o povo e enviou serpentes ardentes, serpentes venenosas, porque Deus estava enviando maná todos os dias para esse povo, e eles estavam ainda reclamando, queriam carne, queriam outro tipo de comida, sendo que Deus havia suprido as suas necessidades, porque ele estava rumo à terra prometida. Então Deus envia víboras, serpentes venenosas, e o povo começa a morrer. Eles clamam a Moisés, e Moisés ora ao Senhor, e Deus então fala a Moisés: levanta, uma haste, faz uma serpente de metal e coloca nela. Todos aqueles que olhar para a serpente será curado da mordida venenosa dessa serpente.
Então Jesus volta a esse texto e ensina para Nicodemos. Assim como, né, Moisés fez aquela serpente, aquela haste levantou a serpente, assim será o Filho de Deus, levantado na cruz do Calvário. E todo aquele que olhar para Cristo e crer nele será salvo. Tá? Mas aquele que não crê já é condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Tá? Então, Jesus explica o contexto e ensina para Nicodemos o processo do novo nascimento para você fazer parte do reino de Deus. Então é preciso de nascer de novo. É preciso da doutrina da regeneração. Tá? É sair do caminho largo e entrar para o caminho estreito que conduz à vida eterna. E o caminho largo conduz à perdição eterna. Então essa é a explicação que Jesus dá. Essa grande lição para Nicodemos e serve para nós hoje. Ok? Então vamos à nossa introdução, a introdução da lição. Temos os objetivos principais aqui. São 3 os objetivos da nossa lição. Primeiro, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo, examinar a doutrina da regeneração. E terceiro, elencar os meios da obra regeneradora. Tá? Então são os 3 objetivos. A nossa introdução da lição é: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo. Qual é? A regeneração. Tá? Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibilizou para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Como é o meu costume, eu faço uma pesquisa e faço um resumo para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Então eu fiz um resumo da nossa lição. Vou trazer para vocês aqui pérolas da palavra de Deus e creio que vocês vão aprender em poucos minutos, quem sabe uma meia hora, 40 minutos, para o vídeo não ficar muito enfático e você ter paciência de ir até o final conosco nessa maravilhosa história, né, verídica de Nicodemos, nesse encontro de Nicodemos com Jesus, um encontro casual, né, um encontro necessário, onde Nicodemos vai aprender com Jesus, reconhecendo o senhorio do mestre, ok? Então vamos lá. No primeiro ponto, eu não vou aqui citar os subpontos, mas vou aqui ficar só com o tema do primeiro ponto. Jesus e Nicodemos. Então esse encontro de Jesus e Nicodemos nós vamos ver agora. O encontro entre Jesus e Nicodemos está descrito no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 1 ao 12, tá? Então, se você que não tem a lição, pode conferir na Bíblia, certo? Que você vai ver esse diálogo entre Nicodemos e o Senhor Jesus, que é muito importante e traz lições preciosas, pérolas preciosas para a salvação da sua e da minha alma. Nicodemos era um fariseu, uma autoridade judaica que viveu no século I, ok? Contemporâneo de Jesus Cristo, tá? Participou do Sinédrio, uma associação de juízes judeus da corte judaica, tá? Era o STF daquele tempo, era 72, né, juízes ali, e Nicodemos faziam parte. Eram só pessoas, né, de autoconhecimento, tá? De conhecimento jurídico, da lei de Moisés. Nicodemos fazia parte, Nicodemos era um dos sábios ali da corte, ok? Foi ele que defendeu Jesus perante os seus pares, auxiliou no sepultamento de Jesus, juntamente com José de Arimateia. Nicodemos foi a Jesus à noite, para não ser visto pelos seus pares, pelos seus companheiros, tá? Perguntou a Jesus sobre a natureza da sua missão. Por que para não ser visto? Porque
os judeus ali, os doutores da lei, eles queriam matarem Jesus, não aceitavam a doutrina de Jesus, porque estava vindo de encontro, né, com os seus ensinamentos. Ensinavam, mas não vivia. Jesus ensinava e vivia. Então os fariseus, eles ficaram com inveja de Jesus, porque todos queriam ouvir Jesus, porque quando Jesus pregava, o povo parava. Mas quando eles pregavam, o povo não tinha prazer de ouvir, porque eles ensinavam, mas não praticavam. Essa era a diferença. Então, o evangelho, se você não vivenciar ele, não tem valor nenhum. Você tem que pregar o que você vive e viver o que você prega. É o que Jesus veio trazer. Eles pregavam o amor, mas não praticavam o amor. Eles pregavam a lei, mas não praticavam a lei. Colocavam encargos sobre os homens, os ombros dos homens, mas não podia, eles não erguiam nem com o dedo aquele encargo, aquela responsabilidade que eles punham, certo? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então esse era o lema deles. Porém Jesus ensinava e praticava, tá? Tudo que ele ensinava, ele punha em prática, e tudo que ele praticava, ele ensinava. Jesus respondeu: para entrar no reino de Deus, era preciso nascer espiritualmente, ou seja, era preciso nascer mais espiritualmente. Nicodemos perguntou como alguém pode nascer sendo velho, né? Voltar ao ventre da sua mãe. Jesus respondeu que era preciso nascer da água. Água que simboliza a palavra, como ele diz lá na introdução, tá? E do Espírito, que é o Espírito Santo, nascer do alto. Neste encontro de Nicodemos com Jesus, podemos aprender a importância de nascer de novo, da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus, ok? A conversão é um processo muitas vezes silencioso, não é visto pelos homens, não é percebido, mas depois é notado pelas pessoas. O batismo é símbolo da morte para a velha vida, o que eu ensinei na introdução, tá? E ressurreição para a nova vida. Então, o batismo é sepultamento, e quando você ressurge da água, então você está ressurgindo para uma nova vida com Cristo. A conversão entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade, né, de um líder judaico. Olha só que importante, tá? Então, a procura de Nicodemos à noite, para não ser visto pelos seus pais, para não ser criticado e não haver ali, né, algum tumulto, ele vai à noite, porque todos conheciam Jesus. Todos ficaram sabendo do seu primeiro milagre em Caná de Galileia, quando ele transforma a água em vinho. E Nicodemos pensou no seu coração, tem que ser vindo de Deus esse homem, eu preciso falar com ele. Então, como havia aquela rivalidade, então ele vai de noite para os seus companheiros não saberem, né, e entrarem em atrito, e vem saber de Jesus com sinceridade, como fazia para entrar no reino de Deus. E Jesus, com muito amor, explica e fala o texto, né, que está em João, sobre o novo nascimento, como é o novo nascimento. Então Nicodemos entendeu, e isso hoje serve de lição para todos nós, tá? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, segundo tópico: o novo nascimento, a obra da regeneração. Então vamos ver aqui o novo nascimento e a obra da regeneração. 2 pontos: a obra da regeneração. O novo nascimento, também chamado de regeneração, é um ato de Deus que transforma pecadores em filhos de Deus. Olha aí. Então você e eu não éramos filhos de Deus. Nós éramos criatura. Como criatura, fomos criados por Deus. Mas para se tornar filho de Deus, precisa ser adotado por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como eu disse. Como eu disse, existem 5 tipos de filho, né? Filho de criação, filho de formação, filho de eleição, filho de geração e filho de adoção. Filho de criação são os anjos. Filho de formação foi formado do barro, do pó, da terra, foi Adão. Filho da eleição são os judeus, ok? E filho de geração é Jesus, que foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E filho por adoção somos nós, que aceitamos o novo nascimento, que aceitamos a Cristo como Salvador.
passamos por uma regeneração espiritual e tornando uma nova criatura. Então, o novo nascimento é isso, né? De pecadores ser feitos filhos de Deus, de criatura agora ser, não simplesmente criatura, mas somos filhos de Deus, co-irmão, né? ou irmão de Cristo, né? E tornando filho de Deus juntamente através do sacrifício de Cristo Jesus, ok? E co-herdeiro com Cristo das mansões celestiais. É uma doutrina bíblica e cristã que está presente nas igrejas evangélicas. Então, a doutrina da regeneração está presente nas igrejas evangélicas, tá? O que é a regeneração? É um ato soberano de Deus que renova o coração e trazendo-nos da morte espiritual para a vida em Deus, para a vida espiritual em Deus. A regeneração também é um milagre divino que capacita, né, o nosso crer em Deus. Então, ela nos capacita a crer em Deus, ok? A regeneração é uma transformação que deve ser evidente em nossa vida através de frutos como o amor, santidade e obediência. Como nós sabemos que alguém nasceu de novo? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, em diante, né? Quem não é nascido está no capítulo 5, versículo 19. Quem não é nascido está ainda, né, na carne, nas obras da carne, que é inveja, glutonaria, bebedice, feitiçaria, são esses que não saíram de novo, vive, né, na vontade da carne, no prazer da carne. Mas quem nasceu de novo está em Gálatas 5, a partir do versículo 20, se não estou equivocado, 21, né? É o fruto do Espírito, certo? Quais são os frutos do Espírito? São 9. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e fé. Esses é o distintivo, é a identidade de quem passou pelo novo nascimento. Se você não produzir esses frutos na sua vida, você não nasceu de novo, né? Se você ainda está na velha vida, né, com inveja, com glutonaria, com rivalidade, desejando mal aos outros, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo é produzir o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, temperança, tá? Bondade, fé, tá? Longanimidade. Tudo isso faz parte do crente que nasceu de novo. Isso é a identidade do crente que nasceu de novo, ok? O que Jesus disse sobre o novo nascimento? Jesus afirmou claramente: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ok? João 3:3. Provavelmente, por suas muitas ocupações, por desejar ser discreto, ou mesmo por temer ser descoberto, Nicodemos procurou Jesus de noite. É o que eu disse, né, anteriormente, ok? As conversas à luz do dia entre os fariseus e Jesus tendiam a ser hostis, mas Nicodemos queria realmente aprender com Jesus. Este homem provavelmente recebeu muito mais do que ele esperava. Este homem provavelmente recebeu muito mais do que ele esperava, ok? Um desafio para uma nova vida. O ser humano é por natureza, ok? Pecador. Então, não existe, eu não peco. O ser humano já nasceu em pecado, tá? É o pecado original de Adão e Eva. Então, todos precisam de Jesus e passar pelo novo nascimento. Por isso, a obra da regeneração, que é o novo nascimento, é uma ação exclusiva de Deus. Só Deus pode fazer isso no ser humano, porque todos os pecadores, nós estávamos obstinados ao inferno, certo? Mas Deus teve misericórdia de nós e nos enviou o seu Filho para nos desviar do inferno, para nós alcançarmos o céu, tá? E é só através do novo nascimento, de aceitar a Jesus, passar pelo novo nascimento, pela regeneração e ser uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Avançando para o terceiro e último ponto,
os meios da obra regeneradora. Quais são os meios da obra regeneradora? Vejamos, na Bíblia, a obra regeneradora de Jesus é realizada pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus e da fé em Jesus Cristo. Então, o agente hoje que atua nessa dispensação da graça chama-se Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por isso que Jesus diz que você pode falar mal, né, do Pai, do Filho, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão nem nessa vida e nem na vida futura. Então, por quê? Porque ele é o agente que vai levar os seres humanos que converteram a Cristo, ou seja, a igreja, para a glória. E é ele que está cuidando de nós agora. Então, você entristeceu, blasfemou, você pode perder essa oportunidade ímpar de que é nascer de novo e fazer parte do reino de Deus. Tá? Então, ele é o agente da graça, dessa nossa dispensação. E nós temos que agradar o Espírito Santo para nós podermos entrar no reino de Deus. O Espírito Santo regenera e renova o coração, trazendo uma vida espiritual, abençoada, né? Lava e purifica, sim, simboliza a nova vida em Cristo, tá? Então a lavagem pelo Espírito Santo, a purificação pelo Espírito Santo, simboliza a nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo faz a obra da regeneração, fazendo com que as pessoas sejam novas criaturas. Olha que maravilha, tá? Isso é, né, o Espírito Santo é quem faz em nossas vidas. A palavra de Deus regenera as pessoas, dando-lhe vida espiritual. Capacita as pessoas a crerem em Deus. A fé em Jesus Cristo torna a pessoa nova criaturas. Dá vida espiritual às pessoas, resultando em paz com Deus, uma nova vida e filiação eterna, tá? Se torna filho de Deus. A regeneração também, conhecida como o novo nascimento, tá? Jesus afirmou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A regeneração é um ato soberano de Deus, exclusivo de Deus. Um presente, não algo que as pessoas podem conquistar por seus próprios esforços. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo, a palavra de Deus. A regeneração que se produz não é algo físico ou natural, mas uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar na vida do ser humano. Tá? A ação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Chegamos ao final dessa lição, meu querido, uma lição abençoada, né, que trouxe bastante subsídio para nós, enriquecimento para a nossa vida espiritual. E agora nós vamos à conclusão dessa lição abençoada e peço para você não sair daí, tá ok? Porque nós vamos ter uma oração poderosa para Deus resolver os seus problemas, curar as enfermidades e abençoar a sua vida e a vida da sua família. Então vamos à conclusão. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Então nós temos 3 inimigos. Qual é o mais feroz dele? Nós temos o diabo e temos o mundo. E temos a nossa natureza velha. Esse é o inimigo mais difícil. É o inimigo que nós temos que lutar, que se nós não pegarmos firme com ele, nós somos vencidos. Sempre vai acompanhar, né,
atrás de nós a velha criatura. E se você, o velho homem, e se você não estiver renovando sua vida espiritual, o velho homem ressuscita e você perde a batalha e perde o céu. Contra o diabo, Jesus diz, né? Resistiu o diabo, sujeitai, é o Tiago que diz, né? Sujeitai a potente, debaixo da potente mão de Deus, e resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Agora, contra a natureza, nossa natureza caída, o apóstolo Paulo diz, fugir da prostituição. Tá? Você não deve enfrentar, você deve cair fora. Senão o seu velho homem ressuscita e você começa a praticar tudo aquilo da velha natureza. Tudo que a natureza praticava, você começa a praticar e afasta da nova vida em Cristo Jesus. Então, o maior inimigo de todos esses não é o diabo, não é o mundo, mas é a sua natureza. Você tem que lutar diariamente com ela, para ela não ressuscitar o velho homem e você voltar às práticas velhas e antigas e perder o céu, ok? Oremos conosco, Deus vai abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração poderosa aqui, para Deus abençoar você e sua família. Feche seus olhos. Senhor Jesus, te pedimos a sua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre os teus filhos que estão nos acompanhando nesse vídeo, ó Pai, do ensinamento da tua palavra. Se há enfermidade na sua família, se há problema financeiro, se há algo impossível, o Senhor é o Deus do impossível. Entra com providência. Cura essa enfermidade. Nós declaramos, como ministro da obra de Deus, a cura sobre essa família. Nós declaramos, Senhor, a prosperidade sobre a vida financeira. Pai, e declaramos também, né, a bênção sobre essa causa impossível. Pai, abençoa essa família. Sê com eles. Assim nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e a nossa vida. E o que diremos com força? Amém. Que Deus abençoe, bye bye e até o próximo vídeo, meus queridos. Um beijão no coração e até mais.